Rosa de Viterbo nasceu com o externo aberto e uma sentença de morte. Viveria, no máximo, 3 anos. Aos 4, ela caminhou até o caixão de sua tia falecida, chamou seu nome e a trouxe de volta à vida diante de uma multidão estupefata. Aos 12, enquanto o império tentava esmagar a igreja, ela levitava sobre as pedras da cidade para pregar a fidelidade ao Papa. Morreu aos 18 anos, mas seu corpo, intacto há séculos, sobreviveu até mesmo a incêndios que reduziram seu caixão a cinzas. Como uma jovem descalça e condenada pela medicina, conseguiu dobrar a vontade do imperador mais poderoso da Europa. Se você gosta de conhecer histórias de pessoas que entregaram tudo em nome de Cristo, esse canal foi feito para você. Aqui, a vida de um santo da Igreja Católica ganha voz para que você entenda que santos são pessoas que, um dia, olharam para o alto e disseram: a Ele tudo. Inscreva-se, deixe seu like e ajude o YouTube a espalhar essa luz. Agora, vamos voltar para a pequena Rosa, porque a missão dela estava apenas começando. O ar de Viterbo era pesado em 1234, carregado pelo cheiro de terra úmida e pelo eco das disputas políticas que rasgavam a Itália. No coração de uma família que, embora vivesse do suor da agricultura, mantinha a chama da fé acesa, nasceu Rosa. Mas o choro do bebê trazia uma sombra, uma deformidade rara no externo, o osso do peito, que os médicos da época sentenciavam como um caminho curto para o túmulo. Para a ciência, Rosa era um sopro que se apagaria em 3 anos. Para Deus, ela era o início de um estrondo. Aos 4 anos de idade, enquanto o povo se afogava em dúvidas e a igreja sofria ataques, Rosa viveu seu primeiro grande sinal. O velório de sua tia materna não era apenas um cenário de luto, mas o palco de um impossível. A pequena menina, com a simplicidade de quem conversa com o céu, aproximou-se do caixão. Não houve gritos ou rituais complexos. Envolvida por uma força que transcendia sua estatura, ela pronunciou o nome da tia. Sob os olhos incrédulos dos presentes, o frio da morte deu lugar ao calor do sangue. A mulher ressuscitou. Aquele não foi apenas o retorno de um ente querido, mas a ressurreição da própria fé de Viterbo. O milagre correu pelas vielas como fogo em palha seca, despertando nos corações a coragem para lutar pela Santa Sé contra as sombras imperiais. Rosa, a criança que não deveria sobreviver, tornava-se o alicerce onde Deus começava a reconstruir a esperança de todo um povo. Ela sentia em seu peito frágil um fogo que não era da febre, mas de uma missão que a consumia desde o primeiro passo. A infância de Rosa não foi feita de brincadeiras comuns, mas de um silêncio que escutava o eterno. Enquanto seu corpo crescia desafiando as leis da anatomia, sua alma buscava os cantos esquecidos da casa para a oração. Aos 7 anos, ela já não era apenas uma menina, era uma voz que ecoava nas praças, convertendo multidões com uma sabedoria que não vinha dos livros, mas do próprio espírito. O conforto da propriedade de seus pais e a segurança da agricultura não eram suficientes para acalmar o incêndio que rugia em seu peito. Certa noite, em 1244, o quarto de Rosa foi inundado por uma claridade que não vinha das lamparinas. Acometida por uma febre devastadora, ela viu a rainha do céu se aproximar. Nossa Senhora não trazia apenas a cura, mas um selo. Rosa deveria ingressar na Ordem Terceira de São Francisco. Pouco depois, uma nova visão a trespassou. O Cristo crucificado, com o coração em chamas, revelava a ela que o amor não é amado e que a igreja sangrava sob as garras da heresia. Impedida de entrar no mosteiro das Clarissas por sua saúde frágil e pela ausência do osso externo, Rosa não se recolheu na autopiedade. Pelo contrário, ela vestiu a túnica rústica de lã marrom e o cordão dos penitentes, transformando seu próprio quarto em uma cela de santidade. Com um crucifixo de madeira nas mãos e uma coroa de rosas que escondia os espinhos de sua própria dor, ela saiu às ruas. Viterbo parava para ouvir a menina que falava como um profeta, pois cada palavra sua parecia carregar o peso da eternidade e o frescor de uma entrega total. No ano de 1247, as sombras de Frederico II avançaram sobre Viterbo com a força de um furacão de aço. O imperador, um homem que negava a autoridade do Papa e o poder do perdão sacerdotal, trazia consigo a heresia dos cátaros e patarinos, tentando sufocar a voz da igreja. Mas ele não contava com uma pequena fortaleza de túnica marrom. Rosa, impulsionada pela visão do Cristo com o coração em chamas,
não se acovardou diante das espadas. Ela saiu às ruas com um crucifixo de madeira, pregando a fidelidade ao sumo pontífice com uma eloquência que humilhava os mais preparados oradores. A multidão que a cercava era tão vasta que, por vezes, a pequena figura de Rosa desaparecia em meio ao povo. Foi então que o extraordinário se tornou visível. Rosa começou a levitar, elevando-se acima das cabeças de milhares de testemunhas para que todos pudessem ouvir o anúncio da verdade. As pedras de Viterbo tremiam sob o grito de "Viva a Igreja! Viva o Papa!". Aquela levitação não era apenas um milagre físico, mas o símbolo de uma alma que já não pertencia à terra, mas ao reino que nenhum imperador terreno poderia destruir. Se você está sendo tocado por essa coragem inabalável de uma jovem que não se dobrou ao poder do mundo, deixe seu like. Isso ajuda essa história de resistência e fé a alcançar corações que hoje também se sentem perseguidos. A ousadia de Rosa tornou-se uma ameaça insuportável para as autoridades locais. Denunciada ao imperador e proibida de pregar, ela respondeu com a força dos mártires: "Prefiro morrer a desobedecer a quem me manda falar". Sem coragem de prendê-la em Viterbo por medo de uma revolta popular, Frederico II ordenou o exílio. Sob o frio cortante da neve, Rosa e seus pais idosos foram expulsos de sua terra, caminhando em direção ao desconhecido, mas levando consigo a única chama que o imperador jamais conseguiria apagar. A neve de Soriano Nelsimino castigava o corpo de Rosa, mas não conseguia esfriar sua alma. Expulsa de sua cidade natal por ordem imperial, ela caminhava entre seus pais idosos como uma luz em meio à tempestade, provando que o exílio para um santo é apenas um novo campo de missão. Onde quer que seus pés tocassem o solo, multidões acorriam para ouvir a jovem que desafiara o imperador. Em Vitorciano, sua santidade brilhou ainda mais forte. Ela devolveu a visão a uma mulher cega chamada Delicada e, em um ato de fé pública, converteu um herege obstinado ao sair ilesa de uma fogueira ardente. Na noite de 5 de dezembro de 1251, o silêncio do exílio foi interrompido por uma visita angélica. Um anjo apareceu a Rosa e revelou que o poderoso Frederico II, o perseguidor da igreja, encontraria seu fim em apenas uma semana. Com a autoridade de quem vê além do tempo, ela anunciou a queda do tirano ao povo. Poucos dias depois, a notícia chegou: o imperador estava morto. O poder que parecia eterno desmoronou, e as portas de Viterbo se abriram novamente para a pequena missionária. Rosa retornou triunfante, mas não buscava glórias humanas. Sua saúde, marcada pela má formação desde o nascimento, dava sinais de que sua jornada terrestre chegava ao fim. Ela tentou, uma última vez, ser aceita no convento de Santa Maria das Rosas, mas as freiras, temendo sua fama ou sua fragilidade, recusaram-na novamente. Com um sorriso profético, Rosa deixou um aviso que ecoaria para sempre: "A donzela que repelis hoje, a vez de aceitar um dia com alegria, e a guardareis como um tesouro". No dia 6 de março de 1252, o corpo de Rosa, que a medicina dizia que não passaria dos 3 anos, finalmente descansou. Aos 18 anos, sem agonia e com a serenidade de quem cumpriu uma jornada épica, ela entregou sua alma a Deus. Foi sepultada inicialmente na terra nua, na paróquia Santa Maria del Poggio, mas o céu não permitiria que sua história terminasse no pó. Por 3 vezes, o Papa Alexandre IV sonhou com a jovem, que lhe pedia para trasladar seus restos para o convento que a havia rejeitado. Quando o Papa ordenou a exumação, o primeiro grande espanto parou Viterbo. O corpo de Rosa estava intacto, exalando um perfume celestial em vez do odor da morte. Em 4 de setembro de 1258, ela entrou triunfante no convento de Santa Maria das Rosas, cumprindo sua própria profecia de que as irmãs um dia a receberiam como um tesouro precioso. Mas o milagre da preservação seria testado pelo fogo. Em 1357, um incêndio devastador reduziu o caixão de madeira a cinzas, mas o corpo de Rosa permaneceu incólume, desafiando novamente as leis da natureza para provar que o que Deus guarda, o mundo não destrói. Até hoje, séculos depois, peregrinos de todo o mundo viajam para tocar o vidro que protege sua pele preservada, um sinal visível de que a santidade é a única herança que não apodrece. Rosa de Viterbo não foi apenas uma pregadora ou uma visionária. Ela foi a prova viva de que a força de uma alma apaixonada por Cristo é capaz de silenciar impérios e atravessar o tempo sem perder o brilho.
Sua vida curta foi uma labareda que ainda aquece a fé de quem compreende que, para Deus, nada é impossível. A história de Rosa de Viterbo não termina em um túmulo, mas em um triunfo que desafia os séculos. Ela nos ensina que o tamanho da nossa fragilidade nunca será um obstáculo para a grandeza dos planos de Deus, desde que tenhamos a coragem de dizer sim. Rosa enfrentou a morte no berço, tiranos no trono e o fogo no sepulcro, saindo vitoriosa de todos os combates porque seu coração estava ancorado na eternidade. Que a coragem dessa jovem de 18 anos acenda em você o desejo de também ser uma luz inabalável em meio às trevas do mundo moderno. Se esta história tocou o seu coração e fortaleceu a sua esperança, não guarde esse tesouro apenas para você. Curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa de um milagre hoje. Sua interação faz com que esta luz alcance muito mais pessoas. E agora, eu quero ouvir você. Qual santo da nossa igreja você gostaria de ver aqui no canal? Escreva o nome dele nos comentários e nós produziremos uma história emocionante para você. Que Santa Rosa de Viterbo rogue por nós e nos ensine a amar a Cristo acima de todas as coisas. Até o próximo encontro com a santidade.